Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, Shalom Adonai. Hoje nós iremos abordar um tema muito interessante. O tema é o valor do silêncio. O homem, ele é gregário por natureza. O homem, ele é um ser social. E com a sua vida em sociedade surgem atos e fatos que dão lugar a direitos e obrigações. E na vida cotidiana existem comportamentos que são nocivos, são comportamentos comprometedores na vida em sociedade. E existem alguns valores que são essenciais para a nossa vida em sociedade. Um desses valores é o silêncio. Está escrito em Provérbios que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. Em Eclesiastes capítulo 3 e capítulo 8, versículos 5 e 6, fala acerca do tempo determinado, que para tudo há um tempo determinado, há um tempo e há um modo. E eu vi uma cena no YouTube que muito chamou minha atenção, que foi um casal, estavam discutindo dentro do carro. E eles discutindo dentro do carro, a mulher, que tudo indica que seja sua esposa, se chateou dentro do carro e decidiu sair do carro. E no momento que ela saiu do carro, eu acho que ela não percebeu que ela estava em um lugar onde tinha muitas feras que levavam perigos à vida. E ali ela saiu do carro, imediatamente apareceu o que? Um leão. Apareceu um leão e devorou, na verdade foi um tigre. O tigre apareceu e arrastou a mulher e matou aquela mulher. E você vai ver o desespero do homem que estava ao seu lado e o desespero, tudo indica que seja a mãe, uma outra mulher que estava na parte do fundo do carro. Então, por causa de uma discussão dentro do carro, num lugar que não deveria ter acontecido, de repente gerou uma morte. Então, tem pessoas que precisam conter a sua fala. O valor do silêncio. Não é bom estar ao lado de pessoas que falam demais. Que nós possamos fazer um voto de silêncio em determinados momentos. Para tudo há um tempo determinado. Existem momentos que você tem que falar, mas existem momentos que você tem que se calar. Por exemplo, eu fui com um grupo de pessoas para a delegacia e eu percebi que o rapaz foi uma pessoa que tinha o mesmo nome que ele. Na verdade, não foi cometer um crime, a pessoa morreu. E estava lá na delegacia constando o nome dele, como se ele tivesse morrido. E o que ocorreu? Ele nos chamou, nós fomos lá, eu, advogado, para poder resolver a situação dele. Mas eu percebi que ele falava demais. Eu disse, olha, você não vai sair do carro, você vai ficar, você já contratou advogado, agora nós iremos na delegacia resolver sua questão. Eu vou primeiro procurar saber o que foi que houve e ali nós iremos conversar com o delegado, conversar com os policiais para saber qual foi a situação e depois nós traremos a resposta para você. Mas ele não se conteve, ele saiu do carro, foi para a delegacia e quando chegou lá já sabe o que aconteceu. Foi um estrago total. Esse rapaz, ele não teve equilíbrio, começou a falar da vida dele, falar de um trabalho que ele teve há não sei quanto tempo, falar de coisas que não tinha nada a ver com a situação
daquele momento. E o tempo todo ele interferia, o tempo todo ele perturbava. Olha, aquele que abre muito a boca, o que não vai faltar para ele é perturbação. Então valorize, meu amado, valorize o silêncio. Esse rapaz, ele não parava de falar. Quando você, de alguma forma, vai numa audiência, quem tem que falar por você é o advogado. Quem tem que falar por você é o seu representante. Foi para isso que você assinou uma procuração. Então tem situações, irmãos, na área social, que você tem que aprender a lei do silêncio. Lei do silêncio. Existem algumas comunidades que existem vários tipos de crime, violência. E aí vai a polícia no local, vai os repórteres no local e ninguém abre a boca. Por quê? Porque lá nessas comunidades tem uma lei chamada Lei do Silêncio. Quem fala pode ser prejudicado até com a perda da vida. Alguns são prejudicados porque os traficantes, o pessoal que está ligado à violência, mandam eles irem embora da comunidade sem direito a nada. E, por um outro lado, termina chamando ele de quê? Chamando ele daquele nome pejorativo que você já sabe, e é obrigado eles a fugirem do lugar, ou se não, morrerem, perderem a própria vida. Quantas pessoas estão presas, quantas pessoas perderam a vida, perderam família, perdeu o marido, perdeu a esposa por causa do falar demais. Não é fácil. Não é fácil você conviver do lado de pessoas que falam demais. Existe uma pessoa que essa pessoa decidiu difamar uma certa pessoa em redes sociais. E começou a difamar, falar do que não sabia e agora vai ter que responder um processo. O que é um processo? O processo é um conjunto de atos jurídicos que no final vai mostrar quem tem a razão. Existem crimes contra a honra. Um dos crimes contra a honra é a calúnia, é você acusar alguém de ter cometido um crime sem a pessoa ter cometido aquele crime. Então tem pessoas que atribuem um crime a uma pessoa quando na verdade não foi aquela pessoa que cometeu aquele crime. Isso aqui já é um crime de calúnia. Existe outro crime contra a honra, é a difamação. Vemos que você, em uma rede social, publicamente, você chama uma pessoa de adúltero. Hoje no Brasil não existe mais o crime de adultério. Então você acusa essa pessoa, publica que essa pessoa é um adúltero, mesmo que você tenha visto ela adulterando, quando você publica, você está difamando aquela pessoa e você vai responder por aquilo. Existe o crime também, outro crime contra a honra é o crime de injúria. Mas nós não estamos aqui para falar de crimes contra a honra. Eu estou aqui para falar acerca do valor do silêncio. Aquele que abre muito a sua boca, ele tem perturbação. Que você tenha equilíbrio no abrir da boca. Não saia por aí contando sua vida para qualquer um. Você precisa de equilíbrio. Você precisa sacrificar, às vezes, os seus lábios. Não é fácil conviver com pessoas que falam demais. Tem pessoas que falam da sua vida, falam da vida dos outros. Valorize o silêncio. Peça a Deus que dê domínio próprio a você. O salmista, ele disse: aquilo que pensei, minha boca não transgredirá. Então, tem pessoas que abrem a boca só para transgredir. Tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro com ações de indenizações por danos morais. Por quê? Porque alguém abriu a boca para ir de encontro àquelas pessoas e elas entraram com
um processo. Então evite problemas, evite confusões, evitem discórdia. Por quê? Porque tudo hoje, na verdade, nós estamos vivendo um verdadeiro Big Brother. Tudo hoje está sendo filmado, tudo hoje está sendo gravado. E no abrir da boca, você pode estar transgredindo, está sendo filmado, e isso vai servir de prova contra você em juízo. Valorize essa semente, viu? Uma semente tão maravilhosa chamada de silêncio. O silêncio é uma semente. Eu vi uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro com um apresentador, se não me falha a memória, o nome dele é Gentili, Danilo Gentili. E Danilo Gentili, ele fez uma pergunta ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E o presidente chegou para Danilo Gentili e disse o seguinte: ele disse que não podia responder a Danilo Gentili qualquer resposta, porque ele agora era um presidente da República e, a depender do que ele falasse, poderia causar uma repercussão terrível. Então, o presidente, antigamente, ele abria a boca aleatoriamente. Tudo que ele falava causava uma grande repercussão. Então, ele entendeu que ele hoje é presidente da República e não pode abrir a boca de qualquer jeito. Então, que Deus dê uma linguagem instruída, que você abra a sua boca com sabedoria, que você, quando abrir a boca, traga palavras que produzam esperança, entendeu? Às vezes vai ser melhor você ficar calado. Sabe o que é você falar sem ser autorizado para falar? Então, em nome de Jesus, peça ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor, peça conhecimento ao Senhor. Não difame ninguém, não calunie ninguém, não injurie ninguém, entendeu? Antes de magoar alguém, você precisa o quê? Analisar suas palavras, pensar, para que você não venha causar danos. Existe entre os judeus, está lá no Talmud, uma lei da maldição da língua, Lashon Hara, que é a maldição da língua. Existem pessoas que no abrir da boca proferem maldições, contraem maldições para a sua vida. E meu objetivo gravando hoje na verdade, chegar para você e dizer o seguinte: pare de sofrer no abrir da sua boca. A vida hoje está sendo um Big Brother. Está lá em Provérbio, capítulo 13, versículo 3. Que é, bispo, que está escrito? Está escrito que se você guardar a sua boca, você evita perturbação. Já pensou? Você evitar perturbação, não só perturbação, você pode evitar muitos problemas. Controle a Deus na sua fala. E concluiremos esse tema te dizendo o seguinte: que o silêncio também é uma semente. Deus, ele se interessa pelo seu silêncio. Deus, ele se interessa pelo que você fala. Então, que você entre no mundo do silêncio, tá bom? Existe um mundo daqueles que se silenciam. E eu peço isso a Deus para com minha vida e para com sua vida. Como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Que no abrir da sua boca você abra com muito conhecimento, com muita sabedoria, e que os olhos do vosso entendimento sejam abertos para esse tema tão importante, tão interessante, que é o silêncio. Obrigado.
pela oportunidade de poder passar esses ensinamentos aí para você, que eu aprendi também. Assim como eu estou passando, eu também um dia aprendi. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Vitória, olha o coração para vocês. Vocês são top de linha. Você que está assistindo este vídeo, não deixe de se inscrever neste canal, Vocação Celestial. Existe um ditado popular, na base da gíria, que diz assim: segure sua onda. E eu, nesta hora, eu digo o seguinte: segure sua língua.